Bom dia, minha amiga, bom dia, meu amigo. Eu sou Marcelo Queiroz e hoje eu quero apresentar para vocês 17 erros na ração proteica que podem impedir o enxame de crescer. Às vezes a gente está alimentando o enxame e mesmo assim o enxame não cresce, fornecendo ração líquida, ração proteica, e o enxame não cresce. Então hoje eu quero apresentar para vocês 17 erros no fornecimento de ração proteica que pode impedir o seu enxame de crescer. E para isso a gente vai no apiário, vai abrir uma colmeia, vai revisar, vai discutir alguns pontos bem interessantes quando estiver revisando essa colmeia. E paralelo a isso, a gente vai falando sobre esses 17 erros no fornecimento de ração proteica e que mesmo assim o enxame não cresce, que impede o enxame de crescer. Mas antes, muito importante, se você gostar do vídeo, curte. Dúvidas e sugestões, deixa aí nos comentários e vamos lá. Bom, gente, estamos na colmeia que a gente vai revisar enquanto conversa sobre os 16 erros na ração proteica que pode impedir o enxame de crescer. Vai ser um vídeo rapidinho, apesar de ser muitos pontos. Eu sempre comento alguns deles aqui, então a gente não vai enrolar muito. E aí a gente abre a colmeia, faz uma revisão. E eu passo o histórico dela também para vocês saberem por que ela está dessa forma, numa época dessa, período de floradas. E aí a gente aproveita e entende uma série de coisas bem importantes. Eu sempre gosto de abrir uma colmeia com vocês porque a gente observa alguma dessas coisas que a gente acaba comentando. Claro que aqui eu não estou fazendo alimentação proteica, ração proteica, mas está entrando muito pólen. E esses 17 erros na ração proteica, que pode impedir o enxame de crescer, são muito importantes o apicultor estar atento em relação a eles. E um dos primeiros erros quando você está fornecendo ração proteica, e é muito comum o apicultor cometer, é ele não fornecer alimentação energética, principalmente se ele quer ver puxada de cera. Gente, ração proteica, basicamente você está focando na produção de abelhas, crias, postura da abelha rainha, alimentação das larvas, das crias, de ovo que vai nascer. E quando você passa a dar xarope, ração líquida, essa ração líquida, parte dela, é certeza que as abelhas vão estocar e outra parte elas vão puxar cera. Claro que um percentual também vai ser utilizado na alimentação, mas é insignificante em relação à quantidade de proteína que as abelhas precisam. E aí, caso você não forneça a ração líquida, você talvez tenha a ilusão de que o enxame não está crescendo porque você não está vendo puxada de cera. Então, não cometa esse erro. Já o segundo erro na ração proteica, que pode impedir o enxame de crescer, é você utilizar uma ração proteica com baixo valor nutricional. E assim, gente, até hoje, por mais que a gente tente substituir a proteína para as abelhas, no caso, substituir o pólen, nada se compara ao pólen. Só ameniza, só é um paliativo. E quando o assunto é ração proteica, a gente tem que diversificar ao máximo as fontes, com o objetivo que essa ração ela tenha um valor nutricional elevado. E isso só é possível se a gente pegar diferentes fontes, que no caso seria milho, soja, trigo, farinha de mandioca, no caso a goma, a fécula. Outra coisa que é muito importante também é a gente ter uma fonte de albumina nessa ração. Uma das rações melhores que eu uso, ela entra a albumina na ração, na composição, e qualquer dia desses eu passo essa receita para vocês. Então você, meu amigo apicultor, tem que ter atenção em relação a isso também. E se a gente for comparar o pólen, uma abelha, gente, ela frequenta centenas de flores diferentes para coletar o pólen que a colmeia precisa. E no caso do fornecimento de ração proteica, para que ela tenha alto valor nutricional, tem que ter várias fontes de proteínas ali misturadas. Outra coisa, gente, que é um problema muito sério, que o apicultor tem que estar atento na hora de fazer a sua ração proteica, para que ele não impeça o enxame de crescer, é utilizar uma água de boa qualidade e em pouca quantidade. O ideal é que ele use mel para fazer a mistura, mas se ele tiver que usar água, ele utilizar aí uma água de alta qualidade, a água que ele bebe. Ah, eu bebo água da chuva, ótimo, excelente. Ah, Marcelo, eu bebo água de poço, é um pouco saloba, já não é ideal. O ideal seria, nesse caso, água mineral, porque pode ser que as suas abelhas simplesmente recusem a ração, ou a ração possa causar algum dano a elas, principalmente se tiver com a umidade elevada. Você
Nesse caso tem que usar o xarope pelo menos 2 para 1, 2 de açúcar para 1 de água. Um xarope bem grosso mesmo, bem denso. Já um outro erro que você pode cometer no fornecimento da ração dos seus enxames, a ração proteica, é fornecer ração coletivamente. A ração coletiva, eu até uso ela em algumas situações, por exemplo, nos períodos mais críticos mesmo, que é o período que elas mais pegam, mas depois não é ideal, não é interessante, porque por inúmeros motivos. Primeiro, o desperdício é muito grande. Segundo, enxames dos seus vizinhos pode pegar essa ração também. Terceiro, enxames do próprio mato também pode vir pegar essa ração, e com isso você aumenta a competição, né, no entorno do apiário, favorecendo muitas vezes até mesmo a pilhagem. Eu sei que em algumas regiões as abelhas não pegam, né, ração seca, que geralmente é a forma que você oferece ela coletiva. Mas não é esse o meu caso aqui. Se você colocar no período mesmo mais crítico, elas vão pegar e vão pegar bem, só que você tem que ter essa consciência. O ideal é sempre fazer o fornecimento interno e ela molhada, em forma de bife, pasta. Eu prefiro usar a pasta. Brevemente vamos fazer, mostrando o passo a passo de como fazemos isso. Mas o ideal é que você forneça internamente, para economizar na ração, aumentar a eficiência, aumentar o aproveitamento. Outro problema também, quando você está fornecendo ração para suas abelhas, é o ataque de arapuá. E isso com certeza pode impedir o seu enxame de crescer, ou até mesmo fazer com que você perca o enxame. O arapuá é um oportunista. Sempre que ele vê ali que o enxame é um enxame mais fraco, que você está fornecendo ração para ele, ração líquida, por exemplo, com vazamento, até mesmo a proteica, se ele perceber que dá para ele entrar na colmeia e pegar essa ração, ele vai entrar, ele vai pegar, e o enxame pode até mesmo ir embora. Então você tem que ter cuidado com o arapuá, fazer redução de ovado, não deixar seus enxames ficar tão fracos, para você ter o controle sobre ele. Existem outras formas de você controlar arapuá, só que você vai estar na contramão do que diz respeito, né, à preservação ambiental, que seria você estar eliminando os ninhos dele próximo dos seus apiários. Não é legal. Eu particularmente não faço, prefiro me prevenir de outras formas, mas muita gente pratica isso. Outro erro na ração proteica que pode impedir o seu enxame de crescer é o seu enxame ele está infestado com ácaro varroa. Para isso é interessante você estar fazendo algum controle nesse ácaro, para que ele não venha a causar algum dano à sua colmeia. O controle do ácaro pode ser feito facilmente, você utilizando o suco do limão ou usando o limão diretamente na colmeia. Tem esses dois tipos de vídeo aqui no canal, vai ficar aí na descrição. Mas se você quiser aumentar a eficiência, você também pode utilizar o ácido oxálico, ou como é mais conhecido, sal azedo. Também existem outros óleos essenciais que têm ação acaricida, que aqui a gente poderia estar citando eles, como o óleo essencial de hortelã, arruda, eucalipto. Só que os mais utilizados é o suco de limão, no caso o sal azedo. Mas é importante você fazer esse controle, porque caso suas colmeias estejam infestadas de ácaro, você vai fornecer a ração proteica e você não vai ver resultado. Já o oitavo erro na ração proteica, que pode impedir o seu enxame de crescer, é o ataque de traças, principalmente quando os enxames estão fracos, com muita cera velha, você aí não faz uma redução de alvado, e tudo isso facilita as traças atacarem. A traça acaba sendo um problema porque ela vai colocar ali os seus ovos nos favos, nos alvéolos, ali onde tem postura da abelha, e vai impedir que o enxame se desenvolva, vai começar a prejudicar o crescimento do enxame e você pode até mesmo perder o enxame. Outro problema, no caso, o oitavo erro na ração proteica, que pode impedir o enxame de crescer, é o ataque de formigas. Também, principalmente os enxames mais fracos, onde os cavaletes não têm proteção contra inimigos naturais, que aí pode ser a cuba de óleo, para você colocar óleo, pode ser também garrafas investidas, dependendo do tipo de cavalete que você utiliza, para evitar que as formigas passem, subam. Algumas pessoas usam sal com cal em área total no apiário, só que isso não é recomendado porque contamina muito o solo. Mas existem inúmeras estratégias. Eu prefiro utilizar o cavalete com sistema anti-formiga, coloco óleo, ou molho ali uma espuma com óleo, coloco no cavalete para evitar que as formigas subam, e tudo isso funciona muito bem. Já o nono erro na ração proteica
que pode impedir o enxame de crescer é você deixar muita cera velha em enxames, principalmente pequenos. Porque esses enxames, eles não vão ter como tomar conta da cera. Consequentemente, vai vir traça ali. Consequentemente, a traça vai atacar e você pode perder o enxame. O ideal é você tirar toda essa cera velha, derreter, aproveitar. E aí tá dando cera nova, cera alveolada, à medida que o enxame for crescendo, caso você esteja fazendo manejo pré-safra. Já o 10º erro na ração proteica, que você pode fornecer a quantidade que quiser, o tanto que quiser, e o seu enxame não vai crescer, não vai para frente, são você manter nos seus apiários rainhas velhas e fracas. As rainhas, gente, apresentam algum sinal de fragilidade, como ataques de inimigos naturais, doenças, ou baixo desenvolvimento, baixo desempenho na produção de mel, pólen, própolis, cera, não importa o que é que você produza, você tem que ter o cuidado de estar trocando essas rainhas. Não necessariamente todos os anos, mas o ideal é você avaliar aquelas piores e estar eliminando. Já outra coisa que é muito importante, que pode não dar resultado quando você faz alimentação proteica, que no caso seria o 11º, seria genética apícola sem aptidão. Às vezes, muitos apicultores trabalham muito com captura, e aí começa a capturar muitos enxames que não têm aptidão apícola, que não vão produzir, ou seja, abelhas africanizadas com baixo desempenho na produção de mel ou do que você produz. E aí, essas genéticas, por não ter uma boa aptidão para você produzir com elas, quando você fornece a ração proteica, simplesmente o enxame não responde, simplesmente o enxame não cresce. E você fez tudo certinho, mas a genética que você está com ela trabalhando é errada. Então você tem que observar isso, você tem que estar atento quanto a isso também. Aqui a gente vai abrir esse enxame para a gente fazer a revisão nele. E aqui, gente, ó, você vê como é bom você trabalhar com a genética boa. Essa aqui é uma genética boa, genética produtiva. Esse enxame eu dividi ele. Esse aqui era o enxame mãe. E para você ter uma ideia, ó, já iniciar a puxada dessa lâmina de cera e dessa lâmina de cera aqui. Com isso, logo ele já vai estar completo e eu vou poder colocar melgueira nele ou dividir novamente. Mas creio eu que eu vou estar colocando melgueira nele. Já o 12º e o 13º ponto, e a gente vai abrindo aqui e vai comentando eles, seria, gente, temperaturas muito elevadas ou temperaturas muito baixas quando você está fornecendo essa ração proteica. No caso, vou deixar esse quadro aqui dentro, ó, porque tem crias aqui, ó. Vou soltar um pouco quente para não bater sol direto. No meu caso aqui, o problema é quintura. Então eu tenho que ter o cuidado de favorecer a temperatura externa das colmeias para que elas tenham um maior controle interno. E a gente pode fazer isso utilizando a telhazinha em cima da colmeia. Não é o mais ideal porque acaba esquentando bastante mesmo assim. O ideal aqui seria vegetação e aos poucos a gente vai providenciando isso. Em áreas que possam estar muito frias, o ideal é o apicultor estar utilizando, no caso, o poncho. É uma estratégia válida. Quando você está fornecendo ração proteica, elas passam a consumir essa ração com mais eficiência. Isso aqui, ó, são algumas células de zangões. Aqui no canto, uma falsa realeira. Destruí ela, né? Mas não tem nada dentro, não. Então, se é temperatura elevada, vegetação, é muito frio, o poncho, colocar suas colmeias em áreas mais abertas para tomar sol, mas não é o meu caso aqui, aqui tem muito sol, eu tenho que ter cuidado de preparar uma boa vegetação ou utilizar a telhazinha em cima das colmeias. Então esse enxamezinho aqui tem uma rainha, né? Eu tinha dividido ele. Vamos ver se a gente vê ela.
Tá muito bom de fazer divisão porque tem muito zangão agora. Inclusive, o enxame filho dessa colmeia aqui está em processo. Creio eu que a princesa já deva ter nascido. Já o 14º erro na ração proteica, que diz respeito mais às suas revisões, é você fazer revisões com manejo em excesso. Por exemplo, uma colmeia dessa aqui, quando eu abri ela aqui, que eu vi que ainda tinha cera aqui nas laterais, não tinha nem necessidade de eu estar puxando os quadros. Eu acabo puxando porque eu estou mostrando para vocês. Mas, como você conhece os seus enxames, aqui bastava eu bater o olho por cima. Olha só a postura da rainha. Então você tem que evitar manejo em excesso, principalmente se você já está com o enxame pronto e está preparando ele para produzir e está fornecendo ração proteica. Ainda nesse contexto de manejo em excesso, você tem que ter o cuidado para não fazer as coisas erradas. Por exemplo, puxou um quadro como esse aqui, coloca ele na mesma posição. Geralmente elas comem o canto da parte da frente, que seria esse lado aqui, para facilitar a circulação de ar. Outra coisa que ajuda muito é você observar o lado que o seu enxame está crescendo. Aqui, ó, elas puxaram cera dos dois lados. Então não tem problema eu colocar essa cera toda para um lado ou deixar do jeito que estava. Mas em alguns casos elas começam a puxar só de um lado. E aí você prioriza para colocar a cera do lado que elas começarem a puxar, que seria a área de crescimento do enxame, o lado de crescimento. E isso faz com que elas puxem a cera mais rápido. Até mesmo mais rápido do que você está intercalando cera. Porque muitas vezes quando você intercala cera, você pode dividir o enxame. Por exemplo, eu poderia colocar uma lâmina de cera aqui, alveolada, contar 2 quadros e colocar outra aqui. Só que às vezes acontece de dividir o enxame. Quando está entrando muita forada, quando você está fornecendo muito alimento energético, elas puxam de boa. Mas é bom ter determinados cuidados se você sabe que isso pode acontecer. E dividir o enxame é uma das coisas que pode acontecer com esse manejo. Então eu prefiro olhar para que lado o enxame está crescendo. Vamos continuar aqui na revisão. E vamos falar mais os 3 erros na ração proteica. Os 3 erros que faltam, que pode impedir o enxame de crescer. Olha só que quadro bonito. Vamos ver se a gente vê a abelha rainha. Zangão aqui tem à vontade. Até o momento não vimos a abelha rainha, mas ela está aqui em algum canto. Só ter cuidado para não matar ela. Tá tudo certo. Gente, quando você está fazendo a alimentação energética, com o intuito de crescer os enxames, no período de escassez principalmente, algo que é muito importante, principalmente nas regiões mais quentes, e até mesmo em regiões que não são tão quentes, é água de boa qualidade próximo do apiário. A água, as abelhas vão utilizar principalmente para refrigerar a colmeia, e caso essa água não esteja próximo do apiário, e tenha uma qualidade considerável, isso pode prejudicar o crescimento do seu enxame. Já outro erro ainda do que diz respeito a essa água é fornecer essa água muito longe ou achar que por ter água longe elas vão pegar. E até vão, mas uma abelha que vai pegar água muito longe, ela vive menos do que uma abelha que vai pegar água mais perto todo dia. Então é bom você ter água perto. Então não cometa esse erro também, principalmente quando você estiver fornecendo ração proteica e você quiser ver os seus enxames crescendo. Isso aqui já é toda cera nova, ó, depois da divisão. Vamos dar de volta. Então esse é o 6º erro que você pode cometer. Água para as abelhas longe, fornecer água longe.
Já o 17º erro é ração proteica não refinada. Olha só, ó, puxando a cera já, né? Top demais. Postura da abelha rainha tá top demais. Então, quando você estiver fornecendo a ração proteica para os seus enxames, para as suas abelhas, você tem que refinar. Caso contrário, elas não vão pegar ou só vão pegar aquela parte mais fina, caso você forneça seco. Porque aqui a gente fornece seco, elas pegam também, mas tem que ser muito bem refinado. Mesmo que você forneça a pasta, o bife, caso não seja refinado, elas vão instruir bastante e não vai ter um aproveitamento. E aí, no caso, né, esse refinamento é você moer utilizando uma peneira fina, ou depois que você moer esse material, peneirar, passar na peneira bem fininha, com um tamanho suficiente para as abelhas levarem. Então, você também tem que ter esse cuidado, ou simplesmente você vai investir, vai fornecer proteína para suas abelhas, até mesmo ração líquida, e simplesmente o seu enxame não vai crescer. Então aqui a revisão foi concluída, a gente vai fechar o enxame, tá tudo bem, tá tudo ok. E esse aqui é um enxame que daqui a 15 dias eu tenho que revisar novamente, porque provavelmente ele vai estar pegando meu guia. Olha só, né, gente? Revisão concluída. Se você gostou desses 17 erros na ração proteica que pode impedir o seu enxame de crescer, curte. Não esquece de se inscrever no canal. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.